Paz, irmãos, amém. Gostaria de expressar a minha alegria de estar mais uma vez aqui no Presidente Médici com o pastor Rony, o pastor Jamerson e toda a Igreja de Cristo que se reúne nesse lugar. Fazia algum tempo que Deus nos concedeu essa oportunidade novamente. Eu sou grato ao Senhor por algumas razões. A primeira, porque eu entendo a seriedade com a qual o pastor Rony, bem como os demais pastores, lidam com o púlpito. Então, obrigado, pastor, pela confiança. E a segunda, porque eu estou vendo grandes amigos aqui nesta noite. Eu estou com minha esposa, a irmã Érica, que vocês já conhecem, e com alguns irmãos, a nossa irmã Simone, a nossa irmã Messia, Dário e os nossos filhos. Mabel ali, a igreja que me conhece há algum tempo, não tem conhecimento assim, eu já estou com a menina ali de 3 anos e meio. Meus irmãos, sem delongas, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. É do conhecimento dos irmãos que Paulo escreve esta carta como fruto de uma visita do jovem plantador de igreja, Epáfras, que viaja cerca de 2.000 quilômetros até Roma para externar ao apóstolo que encontrava-se preso o que estava ocorrendo na cidade de Colossos. Epáfras é o fundador da igreja, o plantador da igreja em Colossos, possivelmente em Laodiceia e Herápolis, uma tríade de cidades ali no Vale do Lico. Paulo combate nessa carta um misto de doutrinas ou falsos ensinos, tais como gnosticismo, legalismo, ascetismo. Essa carta é muito preciosa. Dizem que ela tem uma certa conexão, digamos assim, não apenas em razão do fato de ter sido escrita no mesmo período que foi a carta de Paulo aos Efésios, mas porque enquanto aos Efésios, Paulo fala sobre a igreja de Cristo, em Colossos, ou aos Colossenses, Paulo fala sobre o Cristo da igreja. Peço aos irmãos que encontraram que fiquem de pé, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Do versículo de número, capítulo 3, irmãos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 4. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao versículo número 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos fazer mais uma oração. Ó Deus, nós louvamos ao Teu nome pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor, pelo fato do Senhor nos escolher, ó Deus, para vivermos para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. Mas rogamos, ó Pai, que segundo a Tua vontade, que certamente é da Tua vontade, o Senhor comunique a Tua palavra ao nosso coração. Como tantas vezes eu tenho declarado com sinceridade no meu coração, eu creio, ó Deus, que há poder na Tua palavra, contudo eu reconheço que o vaso continua sendo de barro. Então ajuda-me, ó Deus, ajuda também a Tua igreja, a fim de que todos possamos compreender o que o Teu Santo Espírito
Espírito tem a comunicar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar os irmãos. Entre todas as invenções que revolucionaram a história da humanidade, certamente está a bússola. A bússola foi inventada e aperfeiçoada pelo italiano Flavio Gioia no ano de 1280. Evidentemente que antes dessa invenção oficial, o homem antigo já contava com um dispositivo semelhante. Teria sido inventado cerca de 2000 a.C. pelos chineses. Graças à invenção da bússola, o homem deu início a grandes navegações. E com a ajuda desse pequeno aparelho, talvez não tão pequeno na época, mas com a ajuda desse pequeno aparelho, irmãos, os portugueses e espanhóis, por exemplo, conseguiram se aventurar pelos mares e colonizar diversas regiões das Américas. A bússola ela é eficiente em razão da grande quantidade de ferro derretido que existe no interior da Terra. Esse ferro serve como uma espécie de ímã que atrai a agulha magnetizada da bússola. Um fato interessante que certamente todos vocês conhecem e sabem é que esse pequeno objeto e aparelho, ele sempre apontará para uma única direção. Então, independente da direção que você se mova ou se vire, o ponteiro da bússola sempre estará apontando para o norte. Evidentemente, vocês que sabem, isso ocorre justamente o contrário, né? Ele está apontando para o sul, em razão dos polos, mas ele aponta para o norte. E essas informações, irmãos, servem como um tipo de metáfora para a vida cristã. A vida do crente, assim como a bússola, deve apontar para uma única direção. Na verdade, irmãos, segundo a passagem que nós acabamos de ler, nossa vida deve ser uma vida voltada para o céu. Contudo, a pergunta que precisamos responder nesta noite é como isso se dá na prática. Como podemos viver voltados para o céu? Eu acredito que é exatamente isso que Paulo nos responde no texto que acabamos de ler. Atentem para as palavras do apóstolo. Contudo, é necessário fornecer uma informação interessante. É que, seguindo o padrão de escrito do apóstolo Paulo, parece que há uma espécie de transição do último versículo do capítulo de número 2 para o versículo 1 do capítulo 3. Enquanto nos versículos anteriores, ou nos capítulos anteriores, Paulo ele instruía a igreja, talvez assim de forma teórica, a partir do versículo de número 1 do capítulo 3, Paulo ele traz os ensinamentos, motivando a igreja a colocar em prática aquilo que ele já havia dito nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores. Ele faz isso, irmãos, iniciando, como nós estamos na nossa tradução, com a conjunção portanto. Paulo diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. A primeira observação que nós precisamos fazer aqui é que não há, da parte de Paulo, irmãos, alguma dúvida concernente ao poder operado pelo Espírito Santo na vida dos crentes na cidade de Colosso. Paulo estava convencido de que essa igreja, de que os crentes naquele lugar haviam sido regenerados pelo Espírito do Senhor. Então, a melhor tradução, seguindo os comentaristas bíblicos, é tendo em vista que, ou como está na nova versão transformadora, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, mas na NVT encontra-se assim, uma vez que, ou seja, que o Espírito Santo operou no coração de vocês, dando vida espiritual, espera-se agora que vocês tenham novas ambições e motivações, vocês vivam voltados para o céu. E como podemos viver uma vida voltada
para o céu. Paulo diz, versículo 1 e 2, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Nos versículos anteriores, nos últimos versículos do capítulo 2, nós podemos nos certificar, irmãos, que as coisas temporais, transitórias, não merecem a nossa atenção. Antes nós devemos concentrar todos os nossos esforços nas coisas celestiais. Atentem para o imperativo do apóstolo Paulo: busquem as coisas lá do alto. O verbo buscar, nesse versículo, creio que ultrapassa a ideia de procurar, de examinar, ou apenas até mesmo de desejar. A ideia aqui implica em um esforço perseverante, contínuo, ou estejam constantemente buscando. Notem, irmãos, que não é opcional para o crente. A ordem é: vocês devem buscar e continuar buscando. É claro, irmãos, que essa busca é mais do que uma busca para obter algo espiritual. Por exemplo, irmão, nós não temos de nos esforçar para termos uma posição celestial, uma vez que já temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e isso gratuitamente. Temos antes, porém, de tornar essa posição celestial que nós já temos em Cristo Jesus um orientador, um norteador da nossa vida, dos nossos pensamentos e das nossas ações. É a busca constante, meus irmãos, para que o céu governe a nossa vida terrena. O cristão, ele tem de buscar ser orientado totalmente pelas realidades celestiais que já desfrutam em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo usa aqui o tempo presente, indicando que os cristãos, irmãos, devem ocupar-se constantemente no esforço por essa orientação. A preocupação pelas coisas celestiais, pelas coisas do alto, irmãos, que já são nossas em Cristo Jesus, devem nortear e ser o padrão de vida de cada um de nós. Essa deve ser a ambição do nosso coração. Essa, na verdade, é a ambição do coração daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Trata-se, irmãos, de algo natural, resultante e consequência da mudança e transformação radical que ocorreu no coração de cada um de nós. O coração daqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, estão voltados em busca e ambições pelas coisas do alto. Nossas buscas, irmãos, são redimensionadas, são recalibradas. Você tem um novo propósito na sua vida, você tem um novo propósito de existência a partir do momento em que o seu coração de pedra é transformado em um coração que pulsa. Você, no momento que passa a entender essa verdade tão gloriosa, a sua satisfação e os anseios do seu coração estão todos voltados para o céu. Se antes você buscava, inclinava-se pelas coisas da terra, agora você busca o que realmente importa e o que realmente tem valor, que são as coisas do alto. Quanto a essa expressão, as coisas do alto, é outra maneira que Paulo usa para se referir, irmãos, à morada de Deus. Trata-se da esfera da qual os cristãos pertencem, porque nós não pertencemos mais a esse mundo, uma vez que fomos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, na busca das coisas do alto, o nosso coração é redimensionado para as coisas que de fato têm valor. Nós passamos a nos preocupar com os valores celestiais. Nós passamos, irmãos, a viver de acordo com esses valores. Trata-se de valores que caracterizam a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz tantas vezes o pastor Jamerson, a bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tais como a mansidão, domínio próprio, a paciência, a pureza, o amor. Na verdade, meus irmãos, quando o cristão começa a viver nos lugares celestiais, quando ele começa a atentar para Jerusalém do alto, ele passa a viver os valores de Deus aqui na terra, no lar, no trabalho, no casamento, em todas as áreas da sua vida. Os nossos relacionamentos são modificados e transformados a partir dessa compreensão e dessa transformação que ocorreu no interior de cada um de nós. Notem, irmãos, certamente vocês já estudaram em escolas dominicais ou exposições de domingo à noite a carta de Paulo aos Colossenses, e você irá concordar comigo que enquanto os falsos mestres, os mestres do erro em Colossos, irmãos,
tinham como ponto de partida as coisas da terra, das quais eles alegavam, irmãos, que através desses esforços e técnicas passavam além do corpo para adquirirem experiências celestiais, espirituais e ascenderem até as regiões celestiais. Paulo, ele move-se justamente em direção oposta. Ele diz que as coisas não ocorrem de baixo para cima, mas as coisas ocorrem de cima para baixo. O ponto de partida é o céu, onde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, notem também esse fato, ao lembrar os seus leitores, o lugar em que encontra-se Jesus Cristo, onde Cristo vive, diz Paulo, assentado à destra, ou à direita de Deus. Paulo está lembrando aos colossenses, irmãos, o estado, não somente o estado exaltado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a fonte de todo crescimento e de toda vida cristã. Não existe vida cristã sem esse relacionamento íntimo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O termo à direita significa lugar de honra, de proeminência. Aqueles que estão buscando as coisas do alto não fazem ou não estão fazendo isso em vão. Os crentes podem estar seguros, você pode estar seguro, irmãos, quanto ao fato de que o Cristo exaltado tem tanto direito quanto o poder de conceder dádivas, as dádivas necessárias para que todo cristão possa viver nesse mundo para a glória de Deus. Cabe-nos agora, a partir dessa compreensão tão maravilhosa, nos esforçarmos buscando as coisas do alto. Então, seguindo o seu raciocínio, a mesma linha de pensamento, Paulo diz no versículo número 2: pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Mais uma vez, o verbo está aqui no tempo presente, irmãos, para indicar uma ação contínua. Contudo, ele se refere não somente a um processo puramente mental ou intelectual, mas uma orientação fundamentada na vontade. Se você definir seu objetivo de vida nas coisas do alto, você também deve colocar em sua mente as coisas lá de cima. Ou seja, irmãos, se as coisas do alto estão no seu coração, elas também devem dominar a sua mente. Como disse certo pregador, você não deve apenas procurar o céu, você deve também pensar no céu. Da mesma forma, como eu já disse no início, em que uma bússola ela aponta para o norte, a completa disposição do coração do crente deve apontar para as coisas do céu. Toda a sua disposição, todas as suas intenções devem ser orientados pelo céu. O pensamento cristão deve ser dirigido pelas coisas lá de cima. Na verdade, talvez, ou podemos concluir que essa é uma das marcas da vida cristã. E é essa uma marca que diferencia, distingue os cristãos dos não cristãos, os crentes dos não crentes. Enquanto os crentes estão buscando as coisas aqui do mundo, aqui da terra, quer seja para construir seus grandes impérios, prosperar financeiramente, crescer com poder aquisitivo, os crentes, ao contrário, estão voltados para o céu, buscando o lugar onde encontra-se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro, irmãos, que isso não significa que nós iremos esquecer das pessoas que estão padecendo no mundo. Afinal, se fosse assim, a obra missionária estaria ou entraria em colapso, em fracasso. Não é isso que o apóstolo Paulo está nos instruindo aqui. Mas ele está nos norteando a partir de um ponto, de partida, do alto que tudo começa. Uma vez eu ouvi o pastor Rony, uma das muitas conferências missionárias realizadas aqui no Presidente Mestre, dizendo que a primeira missão da igreja não é fazer missões. Não esqueci mais dessa declaração. A principal missão da igreja é viver para a glória de Deus. Porque se a igreja vive para a glória de Deus, ela fará missões naturalmente. Então poderíamos concluir, irmãos, que uma vez que nós vivemos buscando as coisas do alto,
Consequentemente, irmãos, os perdidos serão alcançados através da nossa vida e da proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez que temos esse relacionamento íntimo com o Senhor. No entanto, irmãos, o céu deve ser o norte da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso coração, das nossas afeições. Nossa vida deve estar voltada para o alto, para cima. A nossa mente deve ser dirigida, focada naquilo que de fato importa, naquilo que é eterno e não transitório. No entanto, é verdadeiro o fato de que o nosso pensamento sempre vai pender para aquilo que domina a nossa mente. Certamente, vocês devem lembrar das palavras de Paulo aos Romanos. No capítulo de número 8, versículo 5, o apóstolo diz: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, responda-me nessa noite. O que tem dominado a sua mente? O que tem nutrido os seus pensamentos? Pornografia? Conversas obscenas, redes sociais, ou a palavra de Deus? Quando Paulo escreve aos Filipenses, depois você confira em casa, anotem aí. Os irmãos lá na Catingueira, os irmãos lá em Alagoa Grande sempre levam um bloquinho de notas e um lápis. Eles anotam. Então anotem aí, o decore, coloque o seu celular. Filipenses 4:8. Leiam em casa. A mente regenerada, irmãos, ela anseia pelo que é eterno, pelas coisas do alto. A mente regenerada, irmãos, ela deseja ser nutrida, como disse um pregador, com o trigo do céu, e não com a palha deste mundo. Aquele que foi ressuscitado juntamente com Cristo Jesus, não liga para as coisas mundanas, não está obcecado nas coisas desse mundo. Dr. Shedd diz assim: pelo contrário, tendo a sua cidadania no céu, ele contempla a sua herança prometida. Seus pensamentos estão no alto. Então, ao continuarmos a leitura do texto, nós verificamos, irmãos, que após o duplo imperativo, busquem, pensem, Paulo continua instruindo os colossenses e dizendo as razões pelas quais os crentes devem ter ambições celestiais. As razões pelas quais os crentes devem redefinir os seus pensamentos e as motivações do seu coração. Para tanto, considere o versículo 3 e 4, diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Notem, irmãos, que seguindo o seu padrão típico de escrito, o apóstolo Paulo, agora, após o imperativo dos versículos número 1 e 2, ele fornece algumas verdades gloriosas. Na verdade, irmãos, o que ele está fazendo aqui é baseando ou corroborando o seu imperativo a partir de indicativos. Primeiro ele diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Evidentemente, irmãos, os leitores em Colossos não estavam mortos fisicamente, mas espiritualmente para o pecado, sim. Na verdade, aqui o apóstolo Paulo está relembrando o que já havia dito no versículo 20 do capítulo 2. O tempo verbal indica que ocorreu uma morte. E aqui Paulo se refere à morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse mesmo momento, os crentes morreram e foram unidos a Cristo Jesus. Morreram para o pecado e ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, foram momentos essenciais, o ápice do drama da história da redenção, e marcam a transição da velha era para a nova era. Os colossenses, ao depositarem a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, participaram desse evento glorioso. Então, Paulo encerra os seus imperativos do versículo de número 1 e 2
com esse lembrete glorioso, porque vocês morreram com Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer. Os colossenses estavam mortos. Na verdade, não apenas os colossenses, mas todos os crentes em Cristo Jesus. Nós, irmãos, também estamos mortos. Como disse certo comentarista, a morte inevitavelmente desliga o defunto dos interesses desse mundo. É isso que deve ocorrer. Nós estamos mortos, irmãos. Podemos dizer, como o apóstolo Paulo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos mortos para a velha natureza. Nós estamos mortos, irmãos, para o mundo e para o governo do pecado. Então, devemos manter o nosso coração e a nossa mente nas coisas do alto, e não nas coisas que são aqui na terra. E por pelo menos duas razões. Primeiro, porque é necessário. Segundo, porque é possível. É necessário porque a nossa união com Cristo significa, irmãos, que não pertencemos mais ao reino do mundo, mas ao reino celestial. É possível, irmãos, porque a nossa união com Cristo nos separa da tirania e dos poderes desse mundo e nos provê todo o poder necessário para que possamos viver agora para a glória de Deus através de Cristo Jesus. Considerem que Paulo, ele aqui leva a relevância dessa união com Cristo 2 passos adiante, irmãos, referindo-se primeiro à nossa condição atual como cristãos e à nossa condição e transformação futura, no versículo 3, parte B, e no versículo 4. Notem a parte B do versículo 3. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa expressão é um pouco enigmática, porque em nenhuma outra parte do Novo Testamento nós encontramos uma expressão parecida, dizendo que os cristãos estão ocultos ou escondidos. Algo semelhante no versículo número 26, mas possivelmente dentro de outro contexto, contudo não podemos dispensá-lo ou descartá-lo para uma possível interpretação das palavras de Paulo aqui. De acordo com o pensamento judaico, havia coisas escondidas em Deus que não eram vistas pelos homens, mas um dia essas coisas seriam reveladas definitivamente para todos na terra. Por isso, irmãos, conforme sugere Paulo no presente texto, a nossa identidade celestial, ela é real, mas ao mesmo tempo está oculta. Não é visível aos olhos do humano. Paulo está falando aqui da união mística entre a igreja e o Cristo ressurreto. De fato, meus irmãos, nós não fomos ainda transportados, transladados, como foram aqueles santos homens de Deus do Antigo Testamento para o céu. Nós permanecemos aqui na terra, ainda estamos vivos. Nós que pertencemos ao reino celestial, irmãos, ainda estamos nesse mundo. E nada do que diz respeito à nossa estrutura física ou corpórea mudou. Nós temos a mesma cor de pele, né? Mesmos olhos, cabelos, somos altos, baixos, magros, gordos ou em processo de emagrecimento. Contudo, irmãos, embora não pereçamos, diferente daqueles, ou embora não pareçamos diferentes diante daqueles que nos cercam, diante do mundo, nossa real condição está guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos a garantia de que no último dia da nossa vida aqui, irmãos, estaremos com o Senhor. Como nós iremos ver no versículo número 4, quando o Senhor retornar, isso será glorioso. Mas, irmãos, é também possível, e segue uma linha interpretativa de que, com a expressão, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, Paulo pretenda afirmar que a nossa vida está escondida e protegida no nosso Deus, o que traz a ideia aqui de oculto no lugar seguro. É porque vários textos e passagens do Antigo Testamento sugerem que a palavra oculto pode ter uma conotação de segurança, de guardado, de protegido dos seus inimigos. Por exemplo, irmãos, Salmo de número 27, versículo de número 5, é bastante claro, quando o salmista diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu
tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Atentem também, irmãos, para o fato de que essa segurança é uma segurança dupla. Nós estamos seguros. Tem sido pregado aqui tantas vezes, como perseverança dos santos, segurança eterna. Nós estamos seguros, seguros juntamente com Cristo. Em quem? Em Deus. Os crentes estão eternamente seguros, protegidos de todos os inimigos celestiais e com acesso a todas as dádivas de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, meus irmãos, que estado glorioso, que condição gloriosa encontram-se todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, embora isso não seja claro aos olhos daqueles que nos cercam, daqueles que não veem. É uma verdade gloriosa, é uma garantia eterna. Já estamos em Cristo, estamos seguros em Cristo, juntamente com Cristo em Deus. O comentarista bíblico William Hendrickson diz que, abre aspas, embora o mundo jamais seja capaz de perceber a intimidade da relação interior entre os crentes e o seu Senhor, a expressão exterior desse relacionamento interior, ou seja, a glória, se tornará um dia clara para todos. De fato, isso é verdade, irmãos. E nós podemos constatar isso com base na declaração de Paulo no versículo de número 4. Leiam comigo. Quando Cristo, diz o apóstolo, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em quê? Em glória. É verdade, irmãos, que Cristo e nós não somos o mesmo em essência, como é o Pai e o Filho, contudo, meus irmãos, no entanto, é também verdadeiro fato, como nós já vimos, que os crentes estão intimamente ligados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo Jesus. Isso não se desliga, isso não se desfaz. Isso é algo maravilhoso, de tal forma que, como Cristo morreu, os cristãos também morreram com Ele, diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 3. Quando Cristo foi sepultado, os crentes foram sepultados com Ele. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Quando Cristo foi ressuscitado, os crentes também foram ressuscitados com Ele. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 1. E quando Cristo aparecer em glória, naquele grande dia, irmãos, da sua vinda, os crentes em Cristo Jesus aparecerão gloriosamente com nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Isso deve alegrar o nosso coração. Que verdade, irmãos. Pode trazer mais alegria à nossa alma e ao nosso coração, se não essa certeza, se não essa convicção que, irmãos, a nossa identificação com Cristo, que agora é real, mas oculta, porque não recebemos corpos glorificados, um dia será clara e visível por todos. Há um grande mistério concernente ao estado desse corpo, ao estado glorioso dos crentes. Nós não podemos dizer como será, nós não sabemos responder. Se vocês quiserem mais detalhes, procuram depois o pastor Rony Jamerson, que eles vão dizer para vocês. Nós não sabemos dizer. Contudo, irmãos, uma verdade eu sei. Será algo glorioso. Se é que podemos usar essa expressão. Será somente essa expressão, será algo glorioso. Como João coloca em sua primeira carta, 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, diz João, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que promessa gloriosa!
Que promessa gloriosa! Haveremos de vê-lo e seremos semelhantes a Ele. Seremos como Ele é. A aparência do cristão, conforme João nos diz aqui, em glória ou no estado glorioso, irmãos, aponta para a transformação final de todos os crentes. Já pensou? Tantos homens e mulheres de Deus que sofreram aqui na terra, que ficaram talvez debilitados em uma UTI, em uma cadeira de roda, sem conseguir andar. Talvez crentes fiéis que, em razão da perseguição que ocorre em seus respectivos países, foram mutilados, receberão corpos glorificados. Serão como Cristo é. Nós, irmãos, que às vezes sofremos tanto. Eu estou numa luta contra a balança. Há alguns meses fui motivado aí pela minha esposa e a nossa enfermeira, e a irmã Simone, a fazer uma reeducação alimentar. Quanto mal elas o tiram que poderia ocorrer comigo em razão de toda aquela inflamação, porque essa é a verdade. Pensou. Além do fato, irmãos, que, me perdoe a brincadeira, eu estava parecendo Dona Redonda. Mas receberei, irmãos, um corpo glorificado, semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós estaremos nesta condição na eternidade. Como é esse corpo? Eu repito, eu não sei. Mas, irmãos, é algo espetacular. Seremos como Ele é, irmãos, quando Cristo retornar. Como o próprio Paulo garante, assegura a igreja em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 49 e 52. Paulo diz: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, essa cheia de debilidades, fragilidades, limitações, traremos também a imagem do homem celestial. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que devemos buscar, pensar e ter ambições nas coisas do alto. Porque é isso que nos aguarda, é isso que nos espera. É nesse estado que nos encontraremos por toda a eternidade. É neste estado que nós veremos os santos do Senhor que morreram em Cristo, Pastor Afonso, bem, tantos outros homens de Deus. Por isso nós devemos nos concentrar nessas coisas do alto, nas coisas de Cristo. Porque em Cristo, irmãos, Deus irá restaurar aquela expressão latina, Pastor Jamerson, a imago Dei latina, né? A imagem perfeita, definitiva, foi deformada pelo pecado. Na queda, irmãos, essa imagem foi deformada, danificada. Mas, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela será restaurada de forma perfeita. Queremos compartilhar, de fato, a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seremos como Ele é. Seremos como Ele é. Seremos como Ele é. Real e às claras, para que todos possam ver. Então, na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, no dia da revelação do nosso Deus, a nossa verdadeira condição, a nossa verdadeira natureza
que é real e oculta no momento será revelada a todos. Quando Cristo aparecer, nós também apareceremos juntamente com Ele, revestidos de glória. Quando os céus se abrirem como cortinas, quando o Filho de Deus retornar, nós também apareceremos com Ele, revestidos de glória. Contudo, meus amados irmãos, enquanto isso, enquanto nós aguardamos, como diz Paulo aos Tessalonicenses, enquanto nós aguardamos com grande expectativa esse dia, o dia que o nosso Senhor Jesus retornará, o dia que receberemos corpos glorificados, o dia que seremos como Ele é, enquanto aguardamos esse grande dia, que nós possamos viver como uma bússola, ela apontada para o norte e nós voltados para o céu. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus.